Graça e paz. Hoje, dia 28 de maio de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 25, nós vamos ler essa passagem. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura, para que não seja mudada, senão a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz acaso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar-se a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é de lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar,
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a, e o rei, com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens, que todas as línguas que habitem em toda a terra, paz seja multiplicada. Amém? Glória a Deus. Amados, com essa passagem eu já me sinto com a visita do Espírito Santo de Deus, e também muito emocionada de ver aqui a fé, né, do Daniel. E também aqui a gente pode observar a maldade dos homens. E o título da nossa mensagem hoje, da nossa meditação, é religião. E o título nós vamos falar sobre religião, mas o título é: por que dar atenção à religião se ela é apenas uma arma política dos poderosos? Ontem nós falamos sobre como devemos tratar os nossos pais. Anteontem, né, dia 26, nós falamos sobre: será possível um cristão sincero participar da política? Né, meus amados? Então vem aqui uma série de obediência a Deus, conselho de Deus para a nossa vida. O texto para a nossa meditação se refere a por que dar atenção à religião se ela é apenas uma arma política dos poderosos. Essa é uma das ideias que existem na mente de muitas pessoas. A religião é uma maneira dissimulada de manipular as pessoas. É a arma dos poderosos para controlar os mais humildes. Em muitos casos isso pode até acontecer, sim, mas não se pode afirmar que isso é a essência da religião, muito menos da religião cristã. A história de Daniel nesse capítulo vem mostrar um exemplo exatamente oposto. Daniel foi perseguido pelos poderosos por causa de sua fé em Deus. E ele, fazia parte do governo. A sua fé foi a causa da opressão que ele sofreu de pessoas poderosas e influentes. Assim vemos que não é
a realidade, assim vemos que não é a religião ou a fé que corrompe, mas sim o coração do homem que deseja o poder. Isso a gente vê muito acontecer, né? Então, para a nossa reflexão, meus amados, você conhece outras histórias de pessoas perseguidas por sua fé em nossos dias? Você sabia que alguns regimes políticos que criticaram a manipulação religiosa mataram milhões de pessoas? Sim, né, meu amado? Quando é que a religião pode tornar-se uma arma de manipulação? Quando não se tem Deus como centro, como prioridade. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem muitas pessoas que usam da religião, se escondem, né, atrás de uma placa de igreja para fazer o mal para as pessoas, né? Então nós devemos ter muito cuidado. O texto que nós lemos aqui de Daniel, capítulo 6, do verso 1, 25, se você ler com bastante atenção ou até em outras Bíblias, você vai ler em versões diferentes, onde vai explicar até melhor para você. Eu estou lendo a palavra de Deus, Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição de 1995, tá? Então, nós vamos ver aqui que realmente a religião pode sim, muitas pessoas estar usando delas para manipular pessoas. Ah, mas que igreja eu devo frequentar? A igreja que prega exatamente a palavra do Senhor viva, a palavra do Senhor, a Bíblia, que tem como centro Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Às vezes muitas pessoas falam assim, a doutrina da minha igreja, amados, doutrina de igreja é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar um dia para nos buscar. Essa é a sã doutrina do Senhor revelada pela palavra de Deus. O que tem em muitas igrejas são dogmas, uso e costumes, tá bom? Então eu quero pedir para você, com muita atenção, com muito carinho, que você pense muito sobre isso, medite sobre isso e viva o conselho de Deus para a sua vida. Se Jesus não mudar a sua vida, você não está seguindo a Jesus. Amém? Amados, hoje a sensação de frio é muito grande, mas eu peço perdão a você pelas falhas, porque aqui nós fazemos ao vivo e a cores, nós não cortamos nada. Então, é uma meditação para a minha vida, para a sua vida. E eu peço em nome de Jesus que você seja abençoado e a tua família também, em nome de Jesus. Amém?